cerimônia de celebração, de comemoração pela libertação do povo hebreu. E a Páscoa, ela foi celebrada em toda a velha aliança, em todo o Velho Testamento, até véspera da crucificação de Jesus. Jesus foi quem celebrou a última Páscoa. Depois disso, no momento em que Jesus celebra a última Páscoa, dá-se início à ceia do Senhor. Jesus reúne com os seus discípulos, e quando ele parte o pão, ali ele está celebrando a última Páscoa que existiu. Depois daquilo, se inaugura, depois daquele momento, aquele exato momento, marca o final da Páscoa e o início da ceia. Amém, pessoal? Hoje o mundo todo está comemorando a Páscoa, mas nós precisamos compreender que a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Quando nós celebramos a ceia, tem que ser com o mesmo coração, com a mesma alegria que temos hoje. Amém? E eu quero aqui falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos aqui meditar um pouco sobre isso, da obra que Jesus realizou. O que isso significa em nossa vida? O que deve significar? Como nós, como cristãos, devemos olhar para isso e qual a aplicação que nós devemos fazer na nossa vida diária. Amém? A Páscoa não pode ser apenas um ritual. O mundo tem o seu lado comercial de comemorar a Páscoa, é ovo de Páscoa, por aí vai afora. Apóstolo, é pecado comer ovo de Páscoa? Meu irmão, se você achar, traz para mim que eu amo. Amém, pessoal? Mas nós precisamos compreender que a Páscoa não tem nada a ver com isso. Amém? A Páscoa não tem nenhuma relação com isso. Digam glória a Deus. A Páscoa bíblica não tem nada a ver com isso. Então o mundo, ele comemora uns a Páscoa comercial e outros a Páscoa, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus, mas não tendo a total compreensão do que isso significa para nós e como nós devemos nos comportar frente a esse acontecimento. Então, para você que talvez ainda não compreende isso, a luz vai chegar ao seu entendimento hoje. Eu quero te dar um conselho: pegue esse entendimento e aplique na sua vida, porque esse momento que o mundo está comemorando hoje, a ressurreição de Jesus, é um momento de muita bênção sobre a nossa vida. É um momento em que nós devemos refletir aquilo que Jesus fez e o que isso representa em nossa vida diária. Amém? Vamos então para a palavra de Deus, João capítulo 3, nós vamos ler João 3, o versículo é o 16, eu gostaria de pedir para o pessoal do staff, melhorar só o meu retorno aqui. Eu acredito que para a igreja está bom, mas só melhora o meu, por favor. João 3, nós vamos ler o versículo 16, ou melhor, vamos ler alguns versículos anteriores, para você compreender um pouco melhor. João 3, vamos ler a partir do versículo 14, João 3, 14, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então nós começamos a ver aqui um paralelo entre a serpente que Moisés levantou no deserto e a necessidade de Cristo também a necessidade de Cristo ser levantado também, o que aconteceu no Calvário. Lá no deserto, quando foi levantado a serpente, todas as pessoas que olhavam para a serpente ficavam curadas. Existe todo um porquê disso, nós não vamos falar sobre isso hoje, mas se fazem um paralelo entre o levantar da serpente e o levantar de Cristo. Amém? Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15: para que todo aquele que nele crê, diga comigo, não pereça. Diga assim: todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, pessoal? Então era importante que Jesus fosse à cruz para realizar uma obra, mas essa obra, ela traz um resultado na nossa vida, no momento em que você recebe Jesus. Agora, compreenda uma coisa, você recebe Jesus, mas isso não acontece de forma automática, porque o mundo espiritual, ele se manifesta por meio do crer. Repita comigo, o mundo espiritual, ele se manifesta por meio do crer. Então entenda o passo a passo. Primeiro eu tenho que conhecer, depois eu tenho que crer. Quando eu creio, eu chamo a existência, eu trago a existência a esse mundo físico. Amém, pessoal? Jesus, ele diz, se creres, verás a glória de Deus. Então a glória de Deus, ela não vai acontecer de forma automática. Eu primeiro preciso conhecer, crer e trazer à existência as coisas que não existem como se já existisse. Então o que está dizendo aqui? Que importava que Jesus Cristo fosse levantado, assim como a serpente lá no Velho Testamento, para que todo aquele que nele crê, ou seja, todos que conseguirem crer. Amém, pessoal? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no momento em que você crê, no quê? No que Jesus fez na cruz, no momento em que você entende e você crê, neste momento, tem que parar, tem que cessar o perecer da sua vida. É preciso que seja estancado isso, é preciso que seja colocado um ponto final. Amém, pessoal? O versículo é claro, para todo aquele que nele crê, não pereça. Então, no momento em que eu creio, eu não pereço. Está fazendo sentido? Está ficando claro para você? Mas ao invés disso, eu tenho a vida eterna. Amém? Versículo 16. Diga comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, ler esse versículo correndo assim já é uma maravilha. Agora vamos entender alguns detalhes desse versículo. Olha lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aqui já está explicado. Não consegue se explicar a maneira em que Deus amou o mundo, não tem definição. É tão amplo, tão grande, que as nossas palavras não conseguem expressar a grandeza desse amor. Por isso, de tal maneira, continuando, que deu o seu Filho unigênito. Digam glória a Deus. Deu o seu único Filho. Diga comigo, deu o único Filho. Agora, para que ele deu? Para que todo aquele que nele crê. Então Jesus não veio aqui, meu irmão, para inaugurar o cristianismo. Jesus não veio fundar o cristianismo. Jesus veio aqui com a missão de salvar a humanidade. Jesus veio aqui com a missão de resgatar aquela posição que a humanidade perdeu quando Adão caiu. Amém, pessoal? Por isso, a última palavra que Jesus fala na cruz do Calvário é: está consumado. Diga comigo, está consumado. Amém? Se você recebeu um vídeo que eu enviei hoje, então você já sabe o que eu vou falar agora, mas se você não recebeu, eu vou dizer. A palavra está consumada, ela deriva de uma palavra grega chamada tetelestai, que quer dizer pagamento integral da dívida. Digam glória a Deus. Então, quando Jesus diz está consumado, o que ele estava dizendo? O pagamento da dívida está feito, mas não é de uma parte da dívida. Pagou integralmente a nossa dívida. Digam glória a Deus. Então, meu irmão, é comum o mundo na Páscoa estar falando do sacrifício de Jesus. Eles mostram, a foto de Jesus crucificado, eles lembram desse sacrifício. É comum na Páscoa o mundo todo, meu irmão, está falando disso, está falando do sofrimento de Jesus, e aí assiste aos filmes, está tudo bem, maravilhoso. Só que não adianta eu falar do sacrifício de Cristo, que quer dizer dívida paga, se durante todo o ano, não adianta eu falar só na Páscoa, se durante todo o ano eu estou agregando coisas a este sacrifício para me tornar abençoado.
Só o sacrifício de Jesus já me abençoa. Só aquilo que ele fez já me torna abençoado. Se eu tentar agregar alguma coisa a isso, eu estou invalidando a minha comemoração do domingo de Páscoa. Então hoje muita gente está feliz Páscoa, que bonito. Mas você entende o que é isso? Você vive essa realidade? Você traz isso para a sua vida? Ou você está vivendo de tal forma que dá-se a entender que Cristo fez isso para inaugurar uma religião? Não. Jesus não fundou uma religião, ele não fundou o cristianismo. Jesus, ele veio aqui para morrer em favor da humanidade, pagar o preço, e ele pagou o preço. Amém, pessoal? Eu estou dizendo que o cristianismo está errado? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que muitas pessoas imaginam, associam que tudo aquilo que Jesus fez foi para começar uma religião, para começar a igreja. Não tem nada a ver. Aquilo que Jesus fez foi para me redimir, me salvar. Digam glória a Deus. E nós fomos salvos. É preciso que você entenda isso. Agora veja só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Quem crê aqui em Jesus? Quem crê nessa obra que ele fez? Então qual é a condicional? Porque você crê, você não pode mais perecer. Não aceite mais qualquer situação que venha te levar a perecer. Amém, pessoal? Não aceite mais isso. Ao invés disso, ele está dizendo, mas tenha a vida eterna. Diga comigo, tenha a vida eterna. E é aqui que está a beleza da coisa. A vida eterna é a própria vida de Deus. Deus não é eterno? Deus é eterno, não é? Então no momento em que você crê, deve cessar a maldição da sua vida. Crer é receber aquilo que Jesus fez. Se você recebeu, não aceite mais a maldição. Mas apóstolo, eu não preciso fazer um jejum agora, porque afinal de contas, foi feito um trabalho para a minha vida, foi feito uma macumba para a minha vida. Se você ainda precisar jejuar por isso, a obra de Jesus não foi completa. A obra dele foi imperfeita. Apóstolo, mas tem igreja que prega isso. Tem igreja, o jejum não é do cristianismo, não é dos cristãos. Não, o jejum é dos judeus. Em lugar nenhum você vai mandar Jesus, você vai ver Jesus mandando jejuar. Você vai ver ele jejuando. Por quê? Porque ele era judeu. Porque ele tinha que cumprir isso. Mas ele nunca dá uma ordem de jejuai. Não. Ele diz isso aos discípulos que eram judeus. Mas e a igreja? Em que momento na igreja ele manda fazer isso? Em nenhum momento. Por quê? Porque a igreja precisa viver a realidade do que ele fez na cruz do Calvário. Digam glória a Deus. Estão conseguindo compreender? Então nós precisamos compreender uma coisa: não tenho mais que agregar nada ao sacrifício de Jesus. O que eu tenho que fazer é receber isso na minha vida e viver à altura dessa palavra. Viver crendo. No momento em que eu creio, eu recebo a vida eterna, eu recebo a vida de Deus. Quantos aqui creram? Você tem a vida eterna. A vida de Deus está em você. A vida do Senhor está em você. Agora entenda, meu irmão, por que que a vida de Deus está, para que a vida de Deus está em você? Para te fazer um religioso? Para te fazer uma pessoa cheia de religiosidade? Não, você pode ter a sua religião, mas a verdadeira religião é abençoar, é ser abençoado para abençoar. Digam glória a Deus. Se você não entender, meu irmão, que aquilo que Jesus fez foi para te tornar um homem e uma mulher à imagem de Deus, você simplesmente está perdendo tempo, enganado na sua fé. Não aceite mais isso. Você tem a vida de Deus dentro de você. Agora pensa comigo, imagina a vida de Deus dentro de você. Qual é o mal que pode permanecer na sua vida? Qual é a maldição que pode atingir você? Agora detalhe, eu estou falando para aquele que nele, quem nele crê vive à altura do que ele disse. Crer em Deus não é saber da existência dele e dizer, sim, Deus existe. Isso não é, isso é uma crença humana. O crer bíblico não é saber da existência de Deus. O crer bíblico é viver o que ele diz para viver. Se você realmente crê em Deus, você pauta a sua vida por aquilo que ele diz na palavra dele. Então o que é que Deus diz? Você tem vivido? Você tem feito isso? Apóstolo, eu tenho procurado fazer. Algumas vezes eu falho, algumas vezes eu não consigo. É isso que importa, meu irmão. Você tem que continuar, não deve parar. Amém, gente?
Você não deve parar. Eu sempre digo que a caminhada espiritual é como andar de bicicleta. Quando você começou a andar de bicicleta, você caía ou não caía? Quantos aqui caía, levava cada tombo, esfolava tudo, hein? Quem aqui levava uns capotes legal, irmão? Eu levava uns capotes que eu falava, meu Deus do céu, como que eu não morri? Hoje eu olho e falo, ainda bem que o meu filho não gosta desse negócio, porque eu ia morrer do coração, porque eu ia imaginar que ele faria o mesmo que eu tinha feito, que ele vai fazer o mesmo que eu tinha feito. Graças a Deus, Deus libertou ele nem pensa nisso. Amém, pessoal? Então, mas o que acontece? Os capotes, meu irmão, os ralados, o que aconteceu? Nós paramos de andar de bicicleta? Você levantava, tomava banho, na verdade. E o pior, não sei da sua geração, na minha tinha um remedinho chamado metiolate. Eita, negócio dolorido. Não servia para nada, mas a gente aprendeu que quando dói é porque funciona. Na verdade, minha mãe jogava aquele negócio, falava, está doendo é porque está curando. Eu falava, misericórdia. Foram assim com vocês? Foram ou não foram? A gente, não funciona, depois a gente descobriu que era tudo balela, né, irmão? Mas acontece que tinha esse lado psicológico. O que acontece é o seguinte, mesmo ardendo, a gente parava de andar de bicicleta. A caminhada da fé é do mesmo jeito, meu irmão. Você deu uma escorregada hoje, caiu, machucou, jogou metiolate, doeu, se levanta e vai andar de bicicleta de novo. Não é para parar, voltar atrás e dizer, eu não vou andar de bicicleta mais não, porque eu não consigo andar. Se você não tivesse tentado, meu irmão, até hoje você não saberia andar de bicicleta. Ou não é verdade? É assim ou não é? Então a caminhada da fé é do mesmo jeito. A palavra de Deus diz que a luz do justo é como? Vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Então tem um processo para ser perfeito. Não é você começa e é perfeito. Amém, pessoal? É até ser perfeito. Diga glória a Deus. Olha para o teu vizinho e diga assim, não desista na caminhada, meu irmão. Diga assim, caiu, machucou, levanta e continua. Diga assim, passa o metiolate aí, faz arder, mas continua. Amém? Você entendeu o sentido figurado da coisa. Amém, pessoal? Então, nós precisamos compreender, nós temos a vida eterna. A vida eterna está em você. O que é que Jesus fez, meu irmão? Jesus, ele veio carregar o pecado. Quando ele carregou o pecado, meu irmão, quando ele tirou o pecado do mundo, o que ele fez com aqueles que creem nele? Levou o homem ao estado original. Sabe lá quando Adão e Eva viviam no Éden sem pecado? Sabe disso, sim ou não? Sabe dessa passagem? Eles passaram um período que não tinha pecado, na verdade. E esse período, como era a vida deles? Abençoada. Quando Jesus vem e tira o pecado, o que ele tirou? Aquilo que o Adão recebeu na vida, que fez toda a humanidade cair. Quando ele tirou isso, o que ele faz? Ele nos leva ao estado original. Mas nós precisamos ter consciência disso. A partir do momento que você tem consciência disso e recebe isso na sua vida, você passa a viver uma nova identidade em Cristo. O diabo vai vir falar que você é derrotado. Não é não, meu irmão. Deus está dentro de você. Deus não é derrotado. O diabo vai vir falar que você não presta. É mentira dele, você presta sim. Você tem muito valor. Tanto presta que o preço que foi pago por você foi a vida de Jesus. Se você não valesse nada, Deus não pagaria um preço tão alto por algo que não tem valor nenhum. Nem você paga isso, meu irmão. Você paga um preço alto em algo que não vale nada? Quem paga? Se eu te dar um chiclete, te cobrar R$100 por um chiclete, você paga? Por quê? Por quê, igreja? Porque não vale. Se o preço pela tua vida foi um alto preço, diga para o seu vizinho, você tem um alto valor para Deus. Amém? Agora, Deus, ele pagou um alto preço por você, não para te deixar você do jeito que estava, caído em pecado, mas para te tornar a imagem e a semelhança de Deus. Deus, ele pagou um alto preço para te levar ao estado original, abençoado. Deus vivendo dentro de você, amém? Então é assim que você tem que andar, meu irmão, assumindo a sua posição em Cristo. Você recebeu a vida eterna, você recebeu a vida de Deus. O diabo não tem mais poder com você, ele não tem mais poder contra a sua vida, contra a sua casa. Detalhe, se você vive como quem crê vive à altura da palavra, amém, pessoal? Quem crê não vive como ímpio, diz, não, mas Deus está comigo, o diabo não pode comigo. Mas como você tem vivido? Como filho? Não, eu não tenho vivido como filho, então não é para você, irmão. Agora, eu tenho vivido, apóstolo, então é para você. Apóstolo, eu estou meio assim, meio lá, meio cá. Meu irmão, você é filho, o pai não vai deixar você perecer, é só voltar para a comunhão.
Na casa do Pai você tem um alimento abençoado, o melhor novilho, a melhor novilha, a melhor roupa, o anel para pôr no seu dedo, dizendo: eu tenho uma aliança com você. Ele te dá uma sandália nova para dizer: o caminho que você vai trilhar agora é o meu caminho, um caminho de bênção, é um novo caminho. Calça aí o sandália e vem caminhar comigo. Digam glória a Deus. Essa é a vida que Deus tem para nós. Jesus não morreu na cruz à toa, irmão. Ele não morreu aqui para fazer, para a gente ficar: ai, feliz Páscoa. Feliz Páscoa sem viver a realidade do que Cristo fez não é uma feliz Páscoa, é uma enganação de feliz Páscoa. Estamos sendo mentirosos conosco mesmo. Não existe feliz Páscoa se você não vive a realidade que Cristo conquistou na cruz. Que feliz Páscoa é essa? Ah, porque eu ganhei um chocolate e me disseram feliz Páscoa, hoje eu vou sorrir, porque comeu chocolate. Isso não é feliz, meu irmão. Amém, pessoal? Pode ser gostoso na hora, daqui a pouco não vai fazer efeito. O que você precisa é viver como uma pessoa que é autoridade de Deus na terra. Olha para o teu vizinho e diga assim: autoridade espiritual, irmão. Amém? Isso é o que Cristo fez. Vamos lá para Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se assim. Põe o versículo 6, por favor. O 6. Põe o 5. Isso, melhorou, para fazer sentido o que eu vou dizer para você. Olha o que diz. Leiam comigo, igreja. Posso contar com você? Sim. Vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aí para o seu vizinho, mesmo que você não conheça ele, é até um momento para você se conhecer, se apresentar. Se você está com alguém que tá do seu lado, que é a primeira vez, já apresente-se para ela e diga assim para ela: de sorte que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Aí nós pensamos: o amor. Não, o amor não é sentimento, o amor é ação. O sentimento o amor de Deus não é um sentimento, é uma atitude, é uma ação. Deus amou o mundo que deu. Amém, pessoal? Diga comigo: Deus amou o mundo que deu. Então, o amor, ação. Não é um amor de sentimento, é um amor que age. Digam glória a Deus. Conseguiram compreender? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele aniquilou a ele mesmo, tomou a forma de um servo, e ele veio aqui semelhante a cada um de nós. E o que ele fez? Morreu por nós. Digam glória a Deus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Diga aí para o seu vizinho: tem o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Vocês estão compreendendo a grandeza disso, meu irmão? Olha só, deixa eu voltar aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós pulamos o versículo 6, só vim conferir. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Digam glória a Deus. Então qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que isso significa? Mesmo ele sendo igual a Deus, ele não tirou proveito de ser igual a Deus. Diga comigo: mesmo ele sendo igual a Deus, ele não tirou proveito disso. Antes, o que ele fez? Aí sim o versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo. Então, ao invés dele tirar proveito, o que ele fez? Ele se esvaziou, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Conseguiram compreender, sim ou não? Meu irmão, primeira coisa, vamos entender aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós olhamos para Deus, ele tomando uma atitude de se entregar em favor da humanidade. Bom, fomos abençoados com isso? Para quê? Para que você foi abençoado com essa realidade? Ele está dizendo que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus é bênção, Jesus é Deus, mas ele fez algo, ele entregou a vida dele em favor de alguém. Não tem como a gente falar de Páscoa, meu irmão, se a gente faz da salvação de Jesus o conforto nosso dentro de uma igreja. Se a salvação de Cristo tem te confortado dentro de uma igreja, você não entendeu o que é Páscoa e não vive uma feliz Páscoa. Isso é uma enganação que o diabo está te levando, de forma sutil, ele está te iludindo, você falando de uma feliz Páscoa, mas não é essa a verdadeira Páscoa. Meu irmão, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Jesus, ele sendo igual a Deus, ele não tirou proveito disso, mas antes, ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de um homem, foi à cruz e morreu em nosso favor. Agora, para quê? Para nos tornar pessoas bonitinhas dentro da igreja? Não, meu irmão, a vida que você tem em Cristo tem que se tornar em bênção. Você foi abençoado para abençoar, você foi salvo para salvar. Diga para o seu vizinho, você não foi salvo para ficar no conforto da igreja. Amém? Se, meu irmão, a tua salvação tem te confortado, você deve pensar sobre isso. Eu estou salvo, glória a Deus, domingo eu estou na igreja. Meu irmão, presta atenção numa coisa, você foi salvo para atender um chamado. Depois disso, Deus, ele te abençoa, ele te torna semelhante a Deus, você passa a ter a natureza de Deus. Como Deus que você é agora, você tem que abençoar. Se você não reflete a natureza que está dentro de você, você está em desacordo com aquilo que Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário. Está entendendo? Não faz sentido, meu irmão, a gente dizer que tem a vida de Deus e não fala do amor de Deus para ninguém. Não faz sentido eu dizer que eu sou templo de Deus, que Deus habita em mim, só que se eu não reflito aquilo que Deus faria em meu lugar. Eu não faço aquilo que Deus faria em meu lugar. Não tem como eu dizer, eu tenho Deus dentro de mim, se eu fico com a boca calada e não falo do amor de Jesus para ninguém. Você já viu pessoas que dizem assim, meu irmão? Apóstolo, eu não vou falar de Jesus para ninguém não, porque a igreja está aberta, se ele quiser ele vai lá. Já viu pessoas que falam isso? Aqui na nossa igreja não tem, mas nas igrejas dos outros tem, né, irmão? Tem ou não tem? Tem pessoas, meu irmão, que ele não fala de Jesus para ninguém, mas ele diz que ele é a imagem de Deus. Você imagina Deus vendo a pessoa se perder e falando assim, estou nem aí. Você imagina Deus vendo a pessoa se perder e dizer o seguinte, não tem problema, eu estou no trono, eu estou reinando. Meu irmão, se você está abençoado, alguma coisa tem que acontecer dentro de você. Toda pessoa abençoada, ela fica incomodada em ver pessoas se perdendo. Eu vou repetir, toda pessoa abençoada fica incomodada a ver pessoas se perdendo. Jesus estava no conforto do céu, ele estava no conforto da glória, toda a humanidade destinada ao inferno. O que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo. Sabe o que é esvaziar de si mesmo? Imagina Jesus sendo Deus todo-poderoso, ele larga todo o poder dele, ele larga a onisciência. Deixa eu fazer uma pergunta para você entender a grandeza da onisciência. Se você pudesse conhecer a sua vida daqui 10 anos, seria bom para você? Seria bom ou não? Se você soubesse como seria o seu dia a dia daqui 20 anos, seria bom para você hoje? Quantos aqui dizem assim, apóstolo, se eu tivesse essa informação hoje eu agiria muito melhor? Quantos aqui? Você ia investir com mais certeza, você ia fazer até as coisas naturais, não é verdade? Imagina quem tem a informação de como será daqui 20 anos, daqui 20 anos vai estar assim, eu vou investir agora. É ou não é verdade?
Daqui 20 anos vai ter esse governo, vai ser perigoso, eu vou economizar agora. Seria bom ou não seria? Jesus tinha isso e abriu mão disso. A onisciência, todo conhecimento. Ele abriu mão da sua onisciência. Ele sabia tudo. Ele abriu mão disso e veio aqui sem isso, se esvaziou de si mesmo. Você tem noção que é isso? Tanto é que quando perguntaram para ele, mestre, quando será a volta, né? Ele falou, não sei, nem eu sei. Ele não sabia. Se ele é onisciente, como que ele não sabe o dia que ele iria voltar? Mas por que ele não sabia? Porque ele estava aqui, ele tinha se esvaziado de toda a glória. Hoje ele sabe, tanto sabe que está trabalhando para isso. Digam glória a Deus. Jesus agora sabe, por quê? Porque ele pegou de volta a sua onisciência. Digam glória a Deus. Ele abriu mão, em favor de quê? Em favor de abençoar a humanidade. Então, meu irmão, se eu digo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, depois eu diz, eu tenho a vida eterna. Como você tem a vida eterna, se você está confortável e não fala do amor de Jesus para ninguém? Como você diz, feliz Páscoa, a Páscoa é a maior exemplo, a nossa Páscoa, a Páscoa da nova aliança, é o maior exemplo, de que quem tem Deus dentro dele, ele faz algo em favor do outro. Consegue compreender? Não tem como eu falar em Páscoa, não tem como eu falar em ressurreição, se eu não falar em abençoar vidas. Não tem conexão, meu irmão. Qualquer comportamento fora esse é hipocrisia nossa. Quem está comigo, diga amém. Amém. Vocês ainda me amam? Sim ou não? Então, meu irmão, é isso que está dizendo aqui, de sorte que haja em nós, ou em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não tirou proveito, antes se esvaziou de si mesmo. Quem aqui é a imagem de Deus? Você está tirando proveito disso? Que haja em você o mesmo sentimento. O ser igual a Deus não é para te deixar confortável dentro da igreja. Estou dizendo com isso que você não tem que vir para a igreja? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aqui você vem para aprender, mas você tem que pensar que Deus te tornou como Ele para abençoar outras vidas. Aqui você está aprendendo, mas quantas pessoas poderiam estar aqui com você? Quantas vidas que está se perdendo e você não tem pensado nisso? Apóstolo, eu não tinha nem consciência disso. Por isso que Deus está me usando, meu irmão, para despertar em nós. Amém? Essa mensagem não é de condenação, repita comigo, não é de condenação. Amém? Se isso está falando com você direto e está tocando no seu erro, está tocando na sua forma de viver, Deus não está bravo com você. Mas você concorda comigo que se Deus não mostra onde estamos errados, nós jamais poderemos corrigir? É ou não é verdade? Para saber que estamos errados, tem que ter um apontamento, isso está errado. Muitos não gostam disso, não é verdade? Mas não tem como falar sobre cristianismo sem falar em confronto. Porque a palavra de Deus me leva à mudança. A palavra de Deus me leva à transformação. Então ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, e como diz a palavra, ele veio aqui e morreu, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, diga comigo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Diga de novo comigo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Amém? O que ele fez, irmão? O que ele fez? Humilhou-se. Vamos pensar se a gente praticar isso? Estão aqui comigo ainda ou não? Então a gente vai praticar isso, amém? Quantos estão dispostos a praticar isso aqui? Imagine se todo o povo que segue a Jesus praticar isso aqui. Imagina dois irmãos com conflitos dentro da igreja. Pode acontecer isso ou não?
Pode acontecer de dois irmãos ter um conflito um com o outro? Pode ou não pode? Você sabe que dentro de casa tem conflito, irmão com irmão. Tem ou não tem? É ou não é verdade? Então pode acontecer que dois irmãos, um tem conflito com o outro. Aquele que é praticante dessa palavra, ele diante do conflito, ele vai se humilhar a si mesmo para que outros não se percam. Ou seja, ele não vai querer ter razão. Porque se ele disputa pela razão, inocentes que não conhecem a fé poderão se perder por causa daquela disputa. Esses dias, só para ilustrar para você, eu vi um vídeo de dois pastores brigando. Um dizia que o outro estava errado, o outro dizia que o outro estava errado, e foi uma briga lascada. Eu fico perguntando, cadê humilhou-se a si mesmo? Eles nem pensaram que essa minha briga pode levar muitas pessoas a se escandalizar. Ai daquele por quem vem o escândalo. E por que não pararam a briga? Porque não pratica isso aqui, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Então, meu irmão, cristianismo não é falar Feliz Páscoa, é viver de fato o que isso representa. Estão comigo? Está claro isso para você? Aí diz a palavra, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até quando? E morte? Diga comigo, sendo obediente, até a morte. Tem muita gente que começa a ser obediente, né, meu irmão? Mas ele não vai até a morte. No primeiro problema ele desiste de ser obediente. Imagina ser obediente, meu irmão, sendo chicoteado e sendo obediente. Imagina sendo caluniado e sendo obediente. Quantas pessoas falam Feliz Páscoa, mas você pergunta para eles, está indo na igreja? Não, não fui, não vou mais. Por quê? Porque me falaram mal de mim lá, nem me deu a paz, eu não vou mais na igreja. Imagina Jesus assim, meu irmão. Vocês ainda me amam ou não? Estão falando de Feliz Páscoa, né, irmão? Eu, de verdade, o que eu mais vejo em épocas que se mostra a grandeza do cristianismo é a hipocrisia dos crentes. No Natal é Feliz Natal, mas seguir Jesus, que é bom, nada. Na Páscoa é Feliz Páscoa, mas não passa um sacrifício. O que é ser crente? É bonito ver a igreja lotada assim, não é verdade? Mas adianta a igreja estar lotada assim de pessoas que não querem viver a verdade? Eu não sinto feliz. O que eu fico feliz é que você está aqui pela palavra. É que você vem aqui e ouve a palavra. Às vezes até puxa a orelha. E eu penso assim, meu Deus do céu, não vão voltar mais. No outro culto está lá você. Eu penso assim, são de Deus mesmo. São de Jesus mesmo, porque se é outro já tinha ido embora. E aí me dá prazer no coração de ser pastor de um povo que quer a palavra. Porque não é eu que tenho razão, quem tem razão é a Bíblia. Amém, pessoal? Vocês me amam ainda não? Então, meu irmão, nós temos que olhar para a palavra e dizer o seguinte, eu tenho que ser obediente até a morte. O irmão me caluniou, o irmão mentiu, o irmão foi injusto. E daí que ele foi injusto? Eu tenho que ser obediente até a morte. Eu já vi pessoas que saem da igreja e falam assim, cometeram uma injustiça comigo. E eu olho e falo, não, saiu da igreja porque não conhece a palavra. Sabe por quê? Porque se conhecesse a palavra, iria entender. Bem-aventurados sois quando forem injustiçados. Vocês me amam mesmo? Sim. Posso pregar? Posso, eu já saí da igreja por isso. Deus te trouxe aqui para te corrigir e você nunca mais cair nessa armadilha do diabo. É simples. Não dê ouvido a Satanás, meu irmão. Jesus não morreu por você para te tornar um crentinho bonito. Você pode até ser crente bonito, mas ele morreu por você, para te fazer a imagem dele. Ele foi obediente até quando? Até a morte. E morte? Não foi morte de repente, meu irmão. Não foi de repente, que morrer de repente, você não sabe que vai morrer mesmo, foi de repente. Agora, a morte de cruz, você vê cada segundo a coisa acontecendo na sua vida. Amém? Jesus queria isso, ele olhou e falou assim, nossa, que gostoso sofrer. Ele falou isso?
O que ele disse? Pai, se for possível, passa, mas se não for, seja feita. Tem momento que você vai ter que fazer essa oração. Queremos ser a imagem de Deus? Você quer fazer essa oração? Amém? Tem momentos que você vai ter que olhar e falar assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a sua vontade. Tem muito crente que diz assim: se não fizer minha vontade, eu não vou mais para a igreja. Não é assim? É ou não é verdade? Diga para o seu vizinho: não seja esse crente não, meu irmão. Diga: não seja esse crente não, meu irmão. Crente fogo de palha. Amém, pessoal? Tem que ser crente de verdade, irmão. É ser fiel até a morte. Jesus olhou e falou: Pai, eu não quero isso. Eu não vim para fazer a minha vontade, a sua. Mas se for possível, passa de mim. Se não passar, eu vou morrer. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Nem tudo no mundo espiritual é do jeito que eu quero. Eu já vi obreiro, hoje não tem, graças a Deus na nossa igreja não tem, eu estou sendo verdadeiro. Mas já tive obreiro que falava assim: eu não vou evangelizar porque eu não gosto. Ué, então você faz a sua vontade. Não faça a vontade de Deus, a vontade de Deus é ir pelo mundo. Faz então, vai sem gostar. Por quê? Jesus, quando sabia que ia morrer na cruz, ele falou assim: que gostoso, eu vou morrer? Não, ele falou: Pai, eu não quero morrer. Então nem tudo no ministério a gente faz o que a gente gosta. Nem tudo no mundo espiritual a gente faz porque a gente gosta. Ser igual a Deus e falar feliz Páscoa, às vezes é falar do amor de Deus para alguém que você não quer falar. Amém? Amém? E essa pessoa pode nem ser seu inimigo, pode ser até sua sogra. Eu disse que não é o seu inimigo. Amém? Vai lá e fala de Jesus para ela, irmão. Meu Deus do céu, apóstolo, a mulher é uma jararaca. Vai lá e fala. A jararaca também entrou na arca. Não sei se ela entrou, tá? Estou brincando aqui com você. Ou quero dizer no sentido figurado, ela merece também salvação. Amém, pessoal? Fala do amor de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21. Por que muitos não conseguem fazer isso? Eu vou mostrar para você, dentro da palavra de Deus, por que muitos não conseguem fazer tudo isso que nós estamos falando aqui. Apesar de falar Feliz Páscoa, apesar de falar hoje Jesus ressuscitou, mas não pega todo aquele evento para dizer: eu tenho que ser igual. Por que muitos não conseguem? Olha lá, a resposta ali. Diga comigo: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe por que pessoas não conseguem falar do amor de Deus? Sabe por que pessoas não conseguem ser fiel até a morte? Sabe por que pessoas não conseguem levar a palavra de Deus aos perdidos? Porque o coração, o tesouro dela não está no reino de Deus, está na terra. Por quê, apóstolo? Porque se tiver no reino de Deus, o reino de Deus é que tem que prevalecer. Eu vou fazer a vontade de Deus, porque é o meu tesouro, a obra do meu Pai. E ele disse: ide por todo o mundo. Para quem que ele diz isso? Para os salvos. Quem é salvo aqui? Você é salvo? Não salvo para ficar no conforto da igreja. Está gostoso aqui, a gente vem aqui flutuando, adorando a Deus, aprendendo. O que nós nos abastecemos aqui é para a hora que sair daquela porta, ser como Deus, porque nós recebemos a natureza de Deus. Amém? Se você recebeu a natureza de Deus, vá pelo mundo, aonde você encontrar a pessoa perdida, liberta. Há um tempo atrás, uma irmã de uma outra igreja chegou para mim e falou assim: apóstolo, estou muito triste com o meu pastor, gostaria de me aconselhar com você. Eu falei: o que aconteceu, irmã? Eu liguei para o meu pastor, porque o meu vizinho lá tinha manifestado demônio, um homem endemoniado, quebrando tudo.
e falei para o meu pastor: pastor, preciso que o senhor venha aqui expulsar um demônio, porque o meu vizinho está quebrando tudo aqui. E o meu pastor, sabe o que ele falou, apóstolo? Eu falei: o que, irmã? Ele falou para mim botar a mão e expulsar. Onde já se viu? Eu falei: quantos anos tem de crente? Ah, faz muito tempo que eu sou de Jesus. Eu falei: sim, e você ainda ligou para o teu pastor? Não era nem para ter ligado, porque os sinais seguirão aos... Seguirão quem, igreja? Quem aqui crê? E se manifestar um demônio na tua frente? E se hoje, a hora que você estiver indo embora para casa, manifestar um demônio, o que você faz? Diga assim comigo: o nome de Jesus é o poder que eu tenho. Amém? O que o nosso Senhor disse? Ide, diga comigo, curar enfermos, expulsar demônios. Diga: curar enfermos, expulsar demônio. Quem cura os enfermos? Olha como a gente não aceita a palavra, irmão. Jesus disse: vai, eu curo o enfermo e eu expulso o demônio. O que ele diz? Vão fazer o quê? Você pode ou não pode? Ixi, irmão, se eu continuar mais um pouco, acaba a igreja de falar assim. Olha para o teu vizinho e diga: você pode, irmão, porque não é no seu nome, é no nome de Jesus. Nessa ordem, Jesus morreu por quê, meu irmão? Para nos salvar. E para quem que Jesus deu a direção? Para quem é dele. Não é para os pastores, não. Efésios capítulo 4 fala a função dos pastores: edificar a igreja, levar ela ao crescimento. Mas a igreja, cada um de nós, temos a missão de ir pelo mundo, diga comigo, curai os enfermos e expulsai os demônios. Amém? Uma vez um pastor brincou comigo, ele falou assim: rapaz, eu estou quase expulsando o enfermo e curando o demônio. Pastor novo, sabe, ele falou: expulsar, é melhor curar o demônio. A gente ora para ele ser curado, deixa ele quietinho lá. Eu expulso o enfermo, que não dá para o trabalho. Não, meu irmão, é o contrário. Amém? Vão pelo mundo, fazei discípulos. Olha para o teu vizinho e diz assim: você tem poder de fazer discípulo. Amém? Não foi para a igreja que ele falou isso? Ou foi para os 12? Pode ser, foi para os apóstolos lá, mas eles não existem mais. Diga assim: agora sou eu. Amém? Está entendendo o que é ressurreição? Você está entendendo o que é ressurreição? Sim ou não? Por que muita gente não consegue fazer, meu irmão? Por que muitas pessoas só querem ficar? Eu quero louvar, apóstolo. Eu quero um evento na igreja, apóstolo. Igual hoje eu estava falando na igreja do Amanda. Tem igreja que parece o Chapéu Brasil. E tem pastor que parece produtor de evento. Por quê? É evento todo mês. Não importa o quê, não importa para onde. Importa que seja um evento. A igreja não é lugar de produzir evento. Pode ter? Pode. Mas precisa ser evento específico, com alvo específico, com meta, com objetivo específico. Mas não evento por evento. A igreja não é para entreter pessoas. A igreja é para fazer você a viver conforme a palavra de Deus te ensina a viver. Você foi feita a imagem de Deus. Você foi feita a imagem de Deus. Assuma isso na sua vida, meu irmão. O seu tesouro é o reino de Deus, então você faz a vontade de Deus. O teu tesouro é o reino dos céus, então você faz a vontade de Deus. Amém, pessoal? Se você não reflete isso, meu irmão, você não entendeu o que é nascer de novo. Tem gente que fala assim: apóstolo, a igreja é que tem que fazer isso. Mas quem é a igreja, meu irmão? Somos todos nós reunidos, nós somos a igreja. Então essa é a missão nossa. Diga: eu preciso imitar o meu Deus. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Versículo 1.
Olha o que diz. Vamos ler comigo? Toda a igreja, eu leio e depois você lê, combinado? Amém? Até ajuda você a ficar acordado, amém? Vamos lá, sede, pois. O que está escrito aí? Como que você imita Deus? Deus amou o mundo, que deu para todo, não, mas tenha. Então Deus, se eu tenho que imitar Deus, eu tenho que imitar na essência. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seja, Ele fez algo para salvar pessoas. Amém? Deus fez algo para salvar pessoas. O que você tem feito para salvar vidas? Você já viu pessoas que não gostam de dízimo e oferta, mas ele diz que é de Deus? O que isso tem a ver com ser de Deus? Meu irmão, Deus, Jesus abriu mão do céu, de toda a glória, para salvar. Você não abre mão de 10% do seu salário em favor de salvação, e você imita Deus. Aonde? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o quê? O que ele deu? Quem era Jesus? O melhor de Deus. E você? Você dá o seu melhor pelo reino de Deus? Você dá o seu melhor para salvar vidas? Isso em oferta, isso em evangelismo, isso em todo contexto. Tem gente que fica bravo, meu irmão, quando fala, diz-me oferta, estava bom demais para ser verdade. Eu não concordo com o que a igreja pede. Eu acho que a gente tem que dar o que a gente sente no coração. E ainda pior, que ainda pega o versículo e tira do contexto, dizendo, porque a Bíblia diz que tem que dar o que propôs no coração. Pois é. Olha que coisa linda. É o que propôs no coração. O que propõe no coração quando alguém não é convertido? O que alguém que não é convertido propõe no coração? Alguém que não imita a Deus propõe o que no coração? Alô? Eu falei de dinheiro, já murchou. Aonde está o teu tesouro, está o seu? Então não pode murchar agora, porque o seu tesouro é Jesus. Amém, pessoal? O que um pecador propõe no coração e ofertar? Entende? Ele não propõe nada, meu irmão. É igual o pecador que diz, não precisa ir na igreja, basta entrar no teu quarto, fechar a porta e orar. Pergunta para essa pessoa, quantas vezes ela faz isso? São todos hipócritas, eles não fazem isso. Mas eles gostam de falar. Então não adianta eu falar de ressurreição. Ressurreição é o símbolo, é a demonstração de alguém que abriu mão da glória, abriu mão do céu e veio aqui para abençoar vidas. Eu não abro mão de 10%, eu não dou dízimo, eu não dou oferta, e além de tudo falo mal de quem pede oferta e dízimo, mas eu digo que eu acredito em Deus, mas eu digo que eu sigo a Deus. Meu irmão, se você segue a Deus, isso tanto para a igreja como para quem está assistindo isso agora e quem vai assistir depois, quem segue a Deus e não imita a Deus é mentiroso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se você ama, você dá. Agora, se isso é tão pesado para você, é porque o amor não está no outro. Você não vive como Deus. Você quer ser a imagem de Deus. Você quer ter a vida de Deus, mas não quer viver como Ele. A palavra de Deus diz, o que está escrito lá? Sede, pois, imite a Deus. As pessoas querem ser a imagem de Deus como? Eu quero ser curado, eu quero ser próspero. Você tem a vida eterna? Tenho, eu vou para o céu. Ser imitador de Deus? Sou, eu imito a Deus, eu não peco, você dizima. Mas Deus não deu dízimo, Deus não deu dízimo mesmo, Ele deu tudo que Ele tinha. Ele deu tudo, deu mais que o dízimo. Vocês ainda mesmo? Sim. Agora, o que existe por detrás disso? Uma armação satânica, irmão. Um propósito diabólico. Quem aqui viu aquela mulher, passou até no Fantástico isso, de tanta repercussão que deu. Quem viu aquela mulher que colocou a imagem de um Exu em cima da casa dela? Alguém viu? Viram?
Sabe o que mais me impressionou naquilo? A coragem de assumir o que acredita. Entende? Ela foi lá, colocou no muro da casa dela a imagem de um Exu dentro de um vidro lá, chamou atenção. Aí eu vi um vídeo dela, fui ver, né? A mulher corajosa. Aí ela tinha um vídeo convidando a mídia para entrar dentro da casa dela. Escute que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Aí convida o pessoal que está filmando, vem cá, eu vou mostrar para vocês como é a minha casa lá. Eu tenho ali um local onde eu recebo as pessoas para fazer trabalho. Tem aqui a pombagira, o Exu, o preto velho. Sabe os demônios que as pessoas dão nome? Na Bíblia não existe nome de demônio, viu, irmão? Isso aí foi o pessoal das religiões que deram e os pastores. Na Bíblia só tem 2 demônios que tem nome, Satanás e Beelzebul, o resto é demônio. Mas aí inventaram um monte de nome, estou falando o nome que inventaram, para você entender. Consegue compreender? Aí chama ela, chama o cinegrafista. Aí eles vão entrando assim, uma mulher bem luxuosa, irmão, bem luxuosa, e começa a entrar assim. A primeira coisa que você vê assim, eu não lembro se é uma Land Rover ou um Compass, não lembro. Vai entrando assim, eu pensei, se fosse um pastor, já ia falar, ó ladrão! Ó ladrão lá, ó, pegou dinheiro dos trouxas, não é assim ou não é? Aí eu fui nos comentários, não tinha ninguém falando mal, tinha todo mundo só elogiando. Entende, meu irmão? Não tinha ninguém falando mal. E ela entra, quando chega no lugar, irmão, um lugar luxuoso. Eu pensei, se fosse a casa do pastor, ia falar assim, ó lá ladrão, ó lá, rouba dinheiro dos trouxas para morar bem, enquanto os trouxas não tem nem onde morar, paga aluguel, passa fome, é desgraçado, miserável. Faz isso com o povo de Deus, faz ou não faz? O pior é que tem gente que concorda com tudo isso. E ela mostra aquela casa luxuosa. Aí está lá, essa aqui é o Exu, não sei o que tem, um santão desse tamanho, irmão, não é santinho não, viu? Não sei se é santo que chama, mas você entendeu, a imagem, né? Não é uma imagenzinha não, meu irmão, é um negoção de respeito, assim, ó. Um negócio grandão assim, aí vai na outra, aqui é a pombagira, aqui vai não sei aonde. Aí chegou lá numa mesa lá cheia de oferenda, falou assim, nós vamos fazer um trabalho, nem lembro qual o trabalho que era, e aqui é tantos reais para você fazer, ainda há vaga para me fazer, ainda cabe tantas pessoas, é só você mandar o Pix. Eu falei, se fosse pastor. Hã? Eu não estou falando que o pastor tem que fazer isso, meu irmão. Eu estou dizendo a coragem de quem serve a sua religião. Pessoa corajosa. E aqueles que servem a Jesus, têm coragem? É isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou lá falando mal deles, o que eu estou dizendo é o seguinte, muita gente fala, Jesus ressuscitou, Jesus foi na cruz, esse é o meu Jesus, mas eu vou ficar em casa dormindo, porque eu não quero nem saber, ou melhor, sexta-feira santa eu vou para a praia, porque ele morreu para dar um feriado para mim, afinal de contas, o que eu vou fazer nesse feriado? Vocês ainda me amam mesmo, irmão? Vocês é doido, né? Vem numa igreja que o pastor fala essas coisas. Eu não consigo ser de outro jeito, irmão, eu prego a Bíblia. Amém? Às vezes eu encontro com alguns pastores e falo assim, olha, agora não é hora de falar a verdade não, tem que levar no banho-maria. Meu irmão, fecha então tudo. Mas a Bíblia é Bíblia. Banho-maria, meu irmão, daqui a pouco nós está crendo em Deus Padres. Tem que fazer nada disso, meu irmão. Vocês me amam mesmo? Se o nosso Jesus deu a vida dele por nós, o que nós temos dado em favor de quem está perecendo, meu irmão? A gente fala tanto de evangelismo, quanto que a gente oferta para evangelizar? Você vai no matuto, você, sua mulher, o seu filho, no mínimo você vai deixar lá uns R$400. Você vem na igreja, você dá R$100, tem gente que fala assim, pastor, pedindo R$100, ele acha que acha R$100 fácil assim? Eu sei que tem gente que não tem, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o mesmo que vai no matuto e gasta R$400 para depois dar descarga e ir embora, ele vem na igreja e dá 100 ou 50. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ele gasta muito mais com coisa passageira do que com aquilo que é eterno. Mas ele fala Feliz Páscoa.
Ele fala: meu Jesus ressuscitou. É mais ou menos assim: eu não consigo fazer nada, mas tem alguém que faz, é o cara. Não podemos transferir, meu irmão, aquilo que é ideal. Nós temos que viver aquilo que Deus tem para nós. Não adianta ficar falando: eu não consigo, mas meu pastor consegue. Estou transferindo o ideal. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Jesus disse: eu venci o mundo, eu estou em vocês. Vocês me amam de verdade mesmo? Vocês são cabra macho. Sentido figurado da palavra. Meu irmão, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Reflita nessa mensagem, meu irmão. A ressurreição revela que aquele que é salvo, abençoa. Aquele que é salvo, luta pela salvação do próximo. Aquele que é salvo, abraça quem está caído. Aquele que é salvo, estende a mão para aquele que está perecendo. Quantas pessoas que você conhece que está perecendo? Você é salvo? Sim ou não? Sim. Meu Jesus amado, fiquei com medo agora. Vou perguntar de novo: você é salvo? Sim. Estenda a mão. Você com certeza conhece muitas pessoas que estão perdidas. É só o pastor que tem que ir lá? Vocês vão a partir de hoje. Amém? Não precisa do pastor estar lá. Você é de Deus. O poder de Deus está na sua vida. Você tem a natureza de Deus. Vai lá e abençoa aquela pessoa. Quantos casamentos tem destruído que você conhece? Vai lá e abraça essa pessoa. Não deixa o diabo destruir não, meu irmão. Vai lá e luta primeiro. Abraça. Você é imagem de Deus. Imagina Deus olhando para essas coisas, falando assim: ah, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver comigo. Não. Você agora é a imagem de Deus. Se põe de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, eu faço muita referência aqui. Quem já aqui é muito tempo da igreja já ouviu falar muito sobre isso. Quem é novo talvez já tenha ouvido e não tenha entendido. Existe um homem que eu considero como meu mentor espiritual. Se chama Dr. T.L. Osborne. Infelizmente ele já foi para a glória. Infelizmente para mim, infelizmente para ele. Mas o seu legado continua aqui. E eles contavam uma história que uma vez ele entrou no museu. E quando ele chegou nesse museu, havia um busto. Na verdade, uma estátua. Essa estátua não tinha braços, não tinha perna, não tinha boca. E estava escrito assim: essa estátua é Jesus. Aí, ele perguntou por que as pessoas colocaram ali que aquela estátua era Jesus. Sem braços, sem pernas, sem boca. Aí a pessoa explicou para ele: porque os braços de Jesus são os seus braços. As pernas de Jesus que está faltando ali são as suas pernas. A boca de Jesus que está faltando ali é a sua boca. Quando você for, Jesus vai. Quando você estender as mãos, Jesus está salvando. Quando você falar, Jesus está falando. Os seus braços, olha para ele, podem ser os braços de Jesus. Quantas pessoas você conhece que está perdida? Ressurreição e Páscoa quer dizer isso. Vocês entenderam a razão de eu ter pregado tudo isso? Fez sentido para você? Entendeu a moral da história? Toda essa mensagem tinha um foco: levar você a entender que você agora é como Jesus aqui. É você. Quando você falar com alguém, é Jesus falando por você. Eu tenho certeza, meu irmão, faça isso. Não existe nada, escute o que eu estou te dizendo, e eu tenho muitas experiências para te falar. Não existe nada mais prazeroso do que você falar com alguém que estava à beira da destruição, da falência, e você ali ir com o propósito de mudar aquela história, não pela sua força, mas porque Deus está em você. E você começa a falar com aquela pessoa:
você traz uma palavra de esperança para ela. E daqui a pouco, meu irmão, aquela pessoa começa a mudar de vida, mudar de vida, mudar de vida, e você vai olhando tudo aquilo. Meu irmão, quando você abençoa, você é abençoado. E o diabo não quer que você tenha esse prazer. O diabo não quer que você tenha essa alegria. Ele quer roubar de você. Então Deus te trouxe aqui hoje, meu irmão, nessa Páscoa, nessa ressurreição, para dizer: eu agora estou em cada um de vocês. Eu agora opero por meio de cada um de vocês. O menor aqui pode abençoar vidas. O que menos sabe aqui tem algo de grande valor, porque o que você sabe é Deus quem te deu. Meu irmão, me veio aqui agora, eu quero compartilhar com você. Existe uma jovem, hoje já é uma jovem senhora, né? Toda vez eu vejo ela não está mais aqui na nossa igreja, mudou da cidade, mas toda vez eu vejo ela postando nas redes sociais, viajando, com a família. Eu fico com o coração feliz, sabe por quê? Porque um dia, o marido dela entrou aqui na igreja, ali dentro da sala, com uma arma, dizendo: hoje eu vou matar ela. Entende? Tinha toda uma razão. Deus é tão poderoso, que antes dele fazer isso, ele não foi em outro lugar, ele veio aqui. Parece loucura, né? Meu irmão, eu entrei num combate aqui, espiritual estou falando, para levar esse rapaz não fazer isso. Ele estava convencido. Resumo da história: depois de horas levando, falando, mostrando, pregando para ele, ele pegou a arma e falou assim: pastor, dê um fim nessa arma. Eu disse: eu não. Põe ela na sua cintura, você vai num rio, vai jogar ela fora, você vai se desfazer dela, ou de qualquer outro jeito, só que eu vou te monitorar. E ele saiu daqui, já à noite, era tipo meia-noite, e foi: pastor, estou indo. Vai, meu querido. E ele parou em algum lugar, desfez dessa arma. Eu falei: agora você volta para a igreja. E ele voltou, já era quase 1, 2 horas da manhã, e eu aqui, meu irmão, esperando ele voltar. E a hora que ele voltou, orei por ele, abençoei a vida dele. Falei: agora volta para sua casa, ame a tua família, ame a tua esposa, manifeste perdão. Quando eu olho ela viajando com a família dela, eu falo: valeu a pena. Que você tenha suas experiências. Ser de Cristo, meu irmão, é ser canal de bênção. Ser de Cristo é estender as mãos para aqueles que estão perdidos. O dia de hoje, a ressurreição mostra isso. Quantas pessoas, meu irmão, depende só da sua palavra. Não é mentira isso que eu estou te falando. Deus está falando com você. Deus está falando isso com você. Ah, mas eu queria ser um pastor. Não, meu irmão, não se preocupe com isso aqui não. Você tem uma obra grande para fazer e o diabo fica te enganando. Ah, mas o dia que eu for consagrado a isso, eu for consagrado àquilo. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não consagra ninguém para ser, Deus consagra quem é. Deus olhou para o Davi matando um urso, leão. Eu fico imaginando Deus falando assim: o cara deu uma vida para salvar um bicho. O que ele não fará para salvar o meu povo?
de bicho para bicho. Era bicho querendo matar bicho, e o Davi entrou no meio e protegeu o bicho. Se ele protege bicho, o que ele não vai fazer em favor do meu povo? Eu vou ungir ele como rei. Não fique esperando ser para fazer. Faça e você verá a unção se manifestar na sua vida. Faça. Seja canal de bênção. Você vai ver que Deus está com você. Estou compartilhando muitas coisas com você, vou parar. Acho que Deus já falou o suficiente. Deixa Deus usar a sua vida. Não fique esperando cargo de igreja. O Senhor me levanta para isso, me levanta para aquilo. Meu irmão, cargo é o de menos. Deixa Deus usar você. Deixa Deus falar por você, meu irmão. Isso é a ressurreição. É dar a vida em favor de alguém. Imite o seu Deus.